Esta roda de conversa integra as atividades Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Reconhecido como o mais importante do país, o Prêmio Herzog é promovido por 13 instituições: a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Federação Nacional dos Jornalistas, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, Periferia em Movimento, Conectas Direitos Humanos, Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Intercom, Instituto Vladimir Herzog. A roda de conversa foi concebida em 2012 para ser uma ação educativa do prêmio, um momento de troca entre os jornalistas premiados e o público, um momento de reflexão sobre as práticas cotidianas do jornalismo compartilhadas pelo grupo de profissionais que dela participam. Na qualidade de curadora deste prêmio, eu agradeço a todos e todas que nos ajudaram a realizar este evento, em especial a equipe da Alboré e a equipe de eventos e cerimonial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, responsáveis por essa produção. Então, é com grande contentamento que passo ao jornalista Aldo Quiroga a condução formal dos trabalhos dessa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Aldo Quiroga, jornalista, professor e membro da equipe de organização dessa roda. Em nome dela, que eu dou as boas-vindas a você que nos assiste pelo YouTube, aos mediadores convidados dessa noite, os jornalistas Augusto Oliveira e Júlia Fiune, e aos vencedores do 43º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Essa é a 10ª edição da Roda de Conversa, é uma realização da Alboré e conta com o apoio da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a TV PUC, o Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da ECA, o Centro Acadêmico Vladimir Herzog, da Casper Libero, e o Centro Acadêmico Benevides Paixão, da PUC São Paulo. A Roda de Conversa Vladimir Herzog surgiu em 2012, por iniciativa dos jornalistas Sérgio Gomes, Angelina Nunes e Nemércio Nogueira, com 3 objetivos: ser uma ferramenta útil a estudantes, professores e interessados em geral no jornalismo, ao revelar como a pauta vencedora foi produzida, os obstáculos enfrentados e as estratégias utilizadas para vencê-los, e produzir uma reportagem de excelência reconhecida pela comissão julgadora. Comissão essa, é bom registrar, a única no país a discutir e decidir seu veredito de forma pública e transparente, valendo aí também um olhar de quem se interessa pelos critérios que fazem do jornalismo não uma atividade para aventureiros, mas uma prática profissional imprescindível para a democracia. Outro objetivo é promover a troca de experiências, fontes e saberes entre os profissionais de alto nível para potencializar coberturas e práticas profissionais. Ela também quer permitir o encontro motivador entre esses profissionais, de modo a fomentar o segmento da prática de excelência diante de contextos adversos e desafiadores. Ao enxergar no outro os mesmos anseios e superações, a gente renova as forças para seguir. Nesses 10 anos, durante os quais mais de uma centena de profissionais fizeram a roda girar, pudemos constatar algumas características comuns a boa parte dos trabalhos premiados. A pauta vencedora, quase sempre, é levada à redação por quem a desenvolveu, não foi fruto de um release ou de alguma ordem superior. Uma outra característica é que superar obstáculos exigiu protagonismo de quem se envolveu nela, porque não raro as grandes redações não dão a estrutura necessária. E por fim, a precarização profissional acompanha inclusive as pautas prioritárias para a democracia, com jornalistas tendo de se desdobrar para realizar o trabalho vencedor. E ao dizer isso, antes de naturalizar essa prática, a gente quer fazer a constatação e a denúncia contra quem decide onde colocar os recursos financeiros para a cobertura jornalística. Estamos aqui para mais algumas voltas dessa roda. Ela ficará disponível no site do Prêmio Vladimir Herzog, junto das edições anteriores. Os trabalhos premiados também já estão disponíveis para consulta numa experiência pedagógica única no país e, quiçá, no mundo, em que o trabalho de excelência reconhecida e seus bastidores ficam à disposição de quem quiser estudar o fazer jornalístico de melhor qualidade no país dentro do tema dos direitos humanos.
Eu lembro que o prêmio Vladimir Herzog é o mais longevo do país, não dá qualquer retorno em dinheiro ou outras formas de recompensa, e mesmo assim, ano a ano, cada vez mais profissionais se inscrevem em busca do reconhecimento dado pela memória do jornalista assassinado pela ditadura civil-militar, que já em vida dava uma contribuição inestimável para a retomada da democracia. E é em nome dessa democracia que a gente segue de pé. Eu passo a palavra agora para a Júlia Fiune e o Augusto Oliveira, que são ex-alunos do projeto Repórter do Futuro, promovido pela Alboré há mais de 20 anos, como formação complementar para graduandos em jornalismo e do qual a roda de conversa Vladimir Herzog também faz parte. Júlia e Augusto. A gente vai começar com a vencedora na categoria livro-reportagem, a jornalista celebrada Eliane Brum. É uma grande alegria estar com vocês aqui hoje, ter recebido esse prêmio que me honra tanto, que é o Vladimir Herzog, por quem eu tenho tanto respeito. Muito obrigada mesmo. Bom, Eliane, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que surgiu a pauta desse livro? A gente sabe que ele fala sobre muitas coisas diferentes, sobre os processos que nos trouxeram até aqui, mas como que surgiu a ideia do livro? Esse livro, Júlia, é um livro que busca entender, que eu acho que é fundamental, exatamente por algo que o prêmio Vladimir Herzog zela tanto, que é a memória. Eu acho que parte da crise que o Brasil vive hoje é por conta da nossa dificuldade de fazer memória, né? Nesse caso, no caso do Vladimir Herzog, da ditadura civil-militar ou empresarial militar. E essa angústia, ela me persegue. É um livro que a gente foi vivendo, a gente está vivendo um tempo acelerado em que a gente vive aos espasmos e cada vez mais na reação, na reação, na reação. Isso impede que a gente consiga ter uma ideia de processo, que é o que tece o nosso cotidiano, né? Que é o que tece a realidade que a gente está vivendo. Então, eu queria fazer um livro que mostrasse o que é ruptura, o que é continuidade. Porque sim, por exemplo, o que a gente vive hoje, o bolsonarismo, que eu acho que é muito, que precede o Bolsonaro e vai além dele, apesar dele dar um nome a esse fenômeno, é algo, em alguns aspectos, muito inédito, mas o Bolsonaro é muito mais uma criatura, né? Ele é uma criatura produzida pelas deformações do Brasil, desde esse país construído sobre corpos humanos, primeiro dos indígenas, depois dos negros escravizados, e tudo o que aconteceu. Então, eu queria escrever um livro que pudesse nos contar, e eu escrevo também um livro para mim, né, me contar o que é ruptura, o que é continuidade. Bom, como é que ele surgiu, né, que foi a tua pergunta direta? Ele surgiu porque eu fui convidada a escrever um artigo para uma revista alemã, que é muito conceituada, um ensaio sobre isso. E aí, bom, eles me pediram, era um ensaio longo, acho que era 25.000 caracteres, que é bastante longo para os padrões da imprensa. E eu escrevi 70.000. Claro, né? Eu sou a rainha do textão, né? E aí eu pensei, isso estava às vésperas da eleição de 2018. Eu pensei, eu nunca fui muito favorável a fazer mini book, esses instant books. Mas eu pensei, eu acho que eu escrevi algo que pode ser importante para as pessoas, que pode ajudar a entender esse momento que a gente está vivendo. Então, eu só vou dar uma olhada, dar uma revisada. Falei com o meu editor, o Tis Montenegro, na Arquipélago, e disse, ó, só vou dar uma revisada e a gente publica antes da eleição mesmo. Só que, assim, é incrível eu não me conhecer ainda, né? Aí eu comecei a ler o livro, comecei a revisar o livro, e aí o livro ganhou mais de, sei lá, 300 páginas, né? Então, e não saiu, obviamente, aí não foi publicado em 2000, foi publicado mais tarde, né? Então, essa é a história do livro. Saiu um ensaio na Alemanha primeiro, e aí eu fui fazer só uma revisãozinha para publicar um mini book, e o mini book ficou um maxibook, que é o Brasil Construtor de Ruínas,
que faz esse olhar, essa análise a partir das primeiras 2 décadas desse século, né, de Lula a Bolsonaro, que é algo que eu cobri muito de perto como repórter. Uhum. Realmente não dava para dar conta de tudo que aconteceu em Não menos dava do para fazer um que mini book, né? Tu entende? Entendo. E quais que foram os maiores desafios que você enfrentou na hora de escrever primeiro o ensaio e depois o livro? Eu acho que né, ele parte, como eu tenho uma coluna de opinião no meu país, eu levo opinião muito a sério, opinião não é achismo, é algo que dá muito trabalho, eu faço a minha coluna de opinião como uma repórter, então muita entrevista, muita investigação, eu duvido, eu parto de uma percepção e daí eu faço uma desconstrução, um caminho de dúvidas. Então, primeiro como repórter, eu cobri a eleição de 2002 do Lula, e depois eu cobri o governo Lula, né, a partir de alguns temas, em geral ligado ao que na imprensa se chama de temas humanos, né? Não sei se os outros são desumanos, mas eles chamavam assim. E depois comecei a cobrir a partir como colunista de opinião também, além do meu trabalho de repórter, que é, né, meu principal trabalho. Então, muito do que está nesse livro, ele parte daquilo que eu tinha pensado e escrito. Mas aí pensando, colocando tudo isso junto, né, num processo, eu fui fazendo as tessituras e percebendo e tentando buscar sempre onde estava a ruptura, onde estava a continuidade, com essa ideia de assim como eu precisava entender esse momento tão difícil que a gente vive, entender como é que a gente já tinha chegado a esse país eterno, país do futuro, que de repente se descobre atolado no passado, ajudar as pessoas a entender para a gente ter como criar algo a partir disso. Eu sempre digo que eu escrevo como uma leitora, porque se tem isso sempre foi no meu trabalho de jornalista também. Eu sei que tem repórteres que têm um método, que são organizados no sentido de fazer uma estrutura, de, por exemplo, como vão escrever a sua reportagem. E algumas vezes me pediram isso nas redações que eu trabalhei, e eu nunca fui capaz disso, porque se eu souber exatamente como a reportagem vai ser escrita, como ela vai acontecer, eu perco imediatamente o interesse. Eu mesma vou me surpreendendo com aquilo que eu escrevo. Então, eu sou a minha primeira leitora, eu escrevo como uma leitora. Então, foi um livro duro para mim em alguns momentos, porque é muito duro entender algumas coisas, e a escrita do livro me ajudou a fazer as conexões. Então, foi muito duro, né? Em vários aspectos, especialmente eu também cubro as famílias expulsas por Belo Monte, né, na região do Médio Xingu, onde eu vivo desde 2017, que é um acompanhamento bastante duro também, e que é muito importante. Eu acho que Belo Monte é um pouco o ovo da serpente, que nos ajuda a explicar grande parte do que aconteceu no Brasil dessas primeiras 2 décadas. Mas talvez, Júlia, o mais difícil tenha sido... esse é um livro de uma jornalista independente. Eu tenho lado, sempre tive, e meus leitores sabem muito, sempre fiz questão de dizer aos meus leitores, deixar muito claro que é o meu lado, mas eu sou independente. Então, eu não estou... como jornalista, eu olho criticamente para tudo e para todos. E esse é um livro que olha criticamente para tudo e para todos. E talvez essa tenha sido a maior dificuldade das pessoas acolherem um livro que faz uma crítica a tudo e a todos, que eu acho que é a crítica justa que eu posso fazer a partir da investigação que eu fiz. Bom, Eliane, como jornalistas, a nossa função é reportar os fatos, as novidades,
Mas, às vezes, para encontrar o significado nas coisas, a gente precisa dar alguns passos atrás e olhar o todo, olhar os processos, como você fez nesse livro. Qual que é a importância de trazer esses momentos de reflexão, de análise e, por que não, de autocrítica também para dentro do dia a dia das redações? Eu acho fundamental, né? Eu vejo a nossa profissão, eu sou apaixonada pelo jornalismo, eu acho ele fundamental para a democracia, eu acho que não se amplia. A nossa democracia é seletiva, isso é parte da crise que a gente está vivendo, ela nunca chegou para todos. E, e, e a democracia só pode ser ampliada se a imprensa também se ampliar, né? E acho que esse é o sentido o que a gente faz é tão importante, eu acho tão fascinante, que é isso, a gente conta a história em movimento. Eu acho que eu escrevo isso em algum momento desse livro, a gente não tem como historiador, a gente, né, décadas de tempo para as coisas acontecerem, e aí a gente olha para trás e tem um distanciamento histórico né, pode avaliar com calma e aí esperar para escrever. Não, nós temos o desafio de contar a história quando ela está em movimento. Isso é maravilhoso, eu acho incrível fazer isso. E é extremamente importante, mas a nossa responsabilidade também é extrema, né? Então, eu acho que o meu exercício como repórter dentro das redações, e desde 2010 eu, né, escolhi ser freelancer comigo mesmo, na minha redação interna e na minha conversa com os outros colegas com quem eu dialogo, é de sempre estar duvidando, né? Sempre estar pensando, duvidando, criticando a mim mesma, pensando se eu estou indo pelo caminho certo, se desconstruindo o que eu também faço, tentando me afastar e ver de vários ângulos. Exatamente por isso, porque a nossa responsabilidade é absolutamente enorme, porque o que a gente faz interfere e altera, né, a história que a gente está contando. E é como vai ser entendido o país, né? Quando se olhar para esse momento de hoje no país, vai se ler o que a gente escreveu. Então, o que a gente produz é documento. E esse documento não pode ser um documento sobre a nossa incompetência. Gente, se alguém quiser comentar, os outros participantes aqui da roda, fiquem à vontade. Se não, vou passar a bola para o Guto. Obrigada, Eliane. Obrigada. Agradecer muito a Júlia e a Eliane aí pela conversa. Acho que um livro que critica o Brasil é extremamente necessário em momentos em que tentam passar o pano em muita coisa do que já foi feita e que está sendo feita, né? E agora, para a gente chegar aqui na categoria Produção Jornalística em Texto, com a matéria vencedora da Sabrina Felipe, publicada no The Intercept Brasil, Café com Pólvora, sobre como funcionários do Império Alimentício Maratá usam tiro, fogo e violência para tomar a área de Camponês do Maranhão. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Por favor, conta pra gente como é que surgiu essa pauta. Bom, essa pauta surgiu a partir de conversas, né, com pessoas que acompanham esse caso, né, que na verdade acompanham vários casos de violência no campo, em diferentes lugares do norte e nordeste do país. Numa dessas conversas, né, eu fui informada de que havia acontecido esse episódio de violência contra esses camponeses, né, de um território tradicional no município de Timbiras, e fui atrás para investigar, porque, bom, quando a gente começa a cobrir esse tipo de tema, né, a gente vai atrás, mas também os assuntos chegam até nós, né? E, infelizmente, assim, todos os dias a gente recebe informações de que um episódio de violência estourou em um lugar ou outro, né? Às vezes mais próximos da gente, às vezes mais distantes, mas são muito parecidos. A violência no campo no Brasil é uma realidade diária, assim. Aquilo que a gente vê publicado, publicizado, é uma fração mínima, né, de tudo que acontece todos os dias. Então, quem cobre essas áreas sabe que
a todo momento está estourando coisas, e muitas vezes, né, a gente tem que fazer a opção pelo que a gente vai conseguir cobrir, porque faltam braços, né, e são trabalhos, assim, bastante difíceis do ponto de vista logístico, né, porque envolvem viagens, são distâncias muito longas, muitas vezes, e por estradas muito ruins, enfim, e aí esse assunto chegou até mim, né, dessa violência, e o que havia que dava um peso, né, para um peso a mais para essa violência é que ela havia sido cometida, né, supostamente na época por funcionários de uma mega indústria alimentícia brasileira. Então, não sei se as pessoas que estão assistindo, os companheiros e companheiras jornalistas se conhecem, né? No Norte e Nordeste, a Maratá é uma das principais indústrias, né? Inclusive, é uma empresa que se coloca, do ponto de vista publicitário, como uma empresa, como uma marca, digamos assim, da família, né? A marca que está em todos os lares. Então, assim, é uma coisa completamente destoante, né? E gritante, assim, o que vende, né? O que é apresentado na publicidade e o que acontece de fato para que a empresa seja essa mega empresa. Né? Então, a história era que funcionários da Maratá, uniformizados, né, haviam expulsado, botado fogo, ameaçado de morte, matado de fato, assassinaram um cachorro na frente de um dos camponeses. Uma das pessoas que foi ameaçada teve um ataque cardíaco dali alguns dias depois de ter sido ameaçada, de ter visto sua produção incendiada. Uma senhora teve um AVC, né? As pessoas perderam tudo, absolutamente tudo. Então isso foi uma coisa muito pesada, ainda que não tivesse sido cometido por funcionários da Maratá, ainda assim seria, mas tendo sido pela Maratá, teve um peso, né, do ponto de vista inclusive sistêmico, né, da violência, porque essa não foi a primeira violência cometida pela Maratá, e durante a investigação a gente acabou entendendo, descobrindo que digamos assim, o modus operandi da empresa em muitos lugares onde ela atua. A gente sabe de casos também que acabaram não indo para a matéria, para a reportagem, porque não havia, enfim, tempo hábil, e aí demandaria uma outra investigação, mas das mesmas violências cometidas em outros territórios tradicionais no Maranhão. A reportagem, a ideia da pauta surge nesse momento, nessas conversas que costumam ser diárias com pessoas que estão próximas dos casos, né, e que acabam informando, e aí teve esse adendo aí de a violência ter sido cometida por uma mega empresa do ramo alimentício. Sabrina, é muito bacana o histórico que vocês trazem com essa reportagem e outra coisa, os impactos para além do ato de violência em si, né? Como você disse, as sequelas, né? As pessoas que ficam sem casa, sem moradia, as pessoas idosas que teve um AVC porque ficou muito nervoso, uma parada cardíaca, é tudo muito tenso e, como você falou, é um modus operandi. Agora eu queria entender como é que foi a elaboração dessa matéria, você conseguiu viajar, você fez a maioria dos contatos com repórteres das localidades, desses territórios, foi com pessoas mesmo, foi por telefone, como é que se deu esse fazer jornalístico? Foi um processo bastante longo, essa matéria demorou mais de um ano para ficar pronta, né? A gente teve aí, já tinha pandemia pelo meio, né? Foi no começo da pandemia, quando eu soube dessa história, eu quis fazer uma pré-apuração, né, para entender o que estava acontecendo e até para poder oferecer a pauta para o Intercept, né? Então, eu precisava saber se, de fato, eu conseguiria documentos, conseguiria informações e acesso a fatos e provas, né, daquilo que estava sendo denunciado. Então, eu fiz uma primeira viagem para Timbiras, né, para Coroatá, ficar próximo, para poder conversar com algumas fontes, tendo tantos cuidados em relação à pandemia, né, isso foi em março de 2020, então era o início, assim, o cuidado em relação à questão da pandemia, quanto o cuidado em relação a essas fontes que são fontes ameaçadas, né, são fontes que são vigiadas, são fontes perseguidas, são fontes ameaçadas constantemente. Então, a gente precisou se reunir num lugar específico e tudo mais. E aí eu fiz essa primeira apuração, fiz essa primeira conversa e ofereci essa pauta para o Intercept. Na época, não havia recurso
do veículo para viabilizar a produção dessa pauta, né? Que é uma produção cara, do ponto de vista das viagens e tudo mais. E aí, a minha ideia foi propor essa matéria para a Bolsa Rainforest Journalism Fund, junto com o Pulitzer Center, para poder conseguir viabilizar isso do ponto de vista material. Aí teve um tempo, né, até esperar que a bolsa fosse aprovada, né? Eu também não tinha certeza de que seria ou não. E também esse processo de aprovação, ele foi demorado porque eu tinha que garantir, o Intercept tinha que garantir também que haveria o cuidado, tanto em relação à pandemia, quanto em relação ao meu trabalho em campo. Então, tinha que ter protocolo de segurança, tinha que ter uma série de cuidados. E aí, nesse vai e vem, a bolsa acabou sendo aprovada. Nesse meio tempo, eu continuei a apuração, mas de forma remota, né, indo atrás de documentos, de processos, de estudos que já haviam sido publicados, né, sobre a violência da Maratá. Havia um estudo, acho que 2 estudos acadêmicos falando sobre isso, né, sobre a migração das pessoas vítimas da violência da Maratá, porque é isso, né, as pessoas perdem a casa, perdem os seus modos de vida e elas são obrigadas a migrar. E muitas vezes vão ser escravizadas em outros estados, né, no plantio de cana, na colheita de frutas, etc. Então, enquanto eu esperava a bolsa, fiquei apurando remotamente esses documentos. Quando saiu a bolsa, aí sim, fui a campo, voltei a Coroatá, voltei a Timbiras e fui também para Codó, né, onde também havia um caso de litígio com a Maratá. Inclusive, um caso que já estava ali sendo resolvido, a Maratá agindo contra, né, povos quilombolas, e também tinha lideranças ameaçadas, né, isso tudo está na reportagem. Então, foi um processo muito longo, muito demorado, e que exigiu, assim, um trabalho constante de levantamento de documentos que pudessem sustentar, né, as entrevistas, os depoimentos dados pelas fontes. Isso é uma coisa que eu acho fundamental, assim, do trabalho investigativo. Também acho que é uma característica muito forte do Intercept, né? Esse rigor na apuração que se reflete na edição, né? O processo de edição dessas reportagens, digamos assim, maiores, né? Mais longas, é extremamente rigoroso. Eu sou sabatinada, assim, tipo, eu tenho que provar absolutamente tudo, né, o que eu estou dizendo. Então, eu tenho que mostrar as fontes, seja um áudio, seja um vídeo, seja um documento, seja uma lei, seja, sei lá, um outro documento público, tudo tem que estar muito bem embasado. Então, o processo de edição demora muito também, né? Então, eu fiz pelo menos 3 viagens ao território, né? E quando eu já tinha feito a primeira versão da reportagem, eu voltei ao território, entrevistei novamente as pessoas, né? Eu li a reportagem para as pessoas, porque, assim, digamos assim, eu sou de uma outra realidade, né? Então, por mais que eu tenha alguma experiência indo, entrevistando, conversando e me relacionando com essas pessoas, eu não sou do lugar. Então, eu preciso ter a certeza de que aquilo que eu estou dizendo, de que as pessoas se sentem representadas por aquilo, daquilo que eu estou escrevendo sobre elas, né? Eu tenho que ter certeza de que eu não as coloco em risco dando aquelas informações que eu estou dando, né? Muitas vezes, esse tipo de reportagem vai significar você reescrever a matéria, vai significar você retirar trechos que possam colocar as pessoas em risco, e muitas vezes vai significar você abandonar a pauta, né? Isso é um limite desse tipo de trabalho, né? E eu tenho muita certeza, assim, de que se eu tenho uma pauta e essa pauta me apresenta evidências de que eu vou colocar pessoas em risco de uma forma que esses riscos não possam ser amenizados, de uma forma que elas não vão conseguir, enfim, ter segurança, né? Vai ser uma pauta que eu vou ter que considerar, né, abrir mão. Então, foi um processo demorado também por conta disso, né? Essas idas e vindas,
essas checagens em território e posteriormente, né, já com os documentos e tudo mais. Mas diria que valeu muito a pena, né? Porque você puxou a capivara aí deles, descobriu que é só a ponta do iceberg, né? Como você mesmo falou, é um padrão que se repete em outros vários territórios. E o lado humano, assim, falar das fontes, as conversas, os nomes, até o histórico de descobrir quem é o verdadeiro dono lá atrás, que ainda mantém um estilo de administração de terra pseudo-feudal ali. Isso tudo é muito enriquecedor para a reportagem, eu sinto. Queria saber se tem alguma consideração final, senão a gente já vai partir para a próxima. Não, eu acho que é isso, assim, acho que é um tipo de trabalho que dá mais trabalho fazer, né, porque é muito contar uma história com muitas fontes e muitos documentos, né, e uma história que tem a ver com as raízes coloniais do Brasil, né, basicamente assim, 1500 continua acontecendo todos os dias nesses lugares. As caravelas continuam aportando, continuam encostando para poder terminar de saquear, né, os povos originários e os povos quilombolas, né? Basicamente é isso que está acontecendo. Então, eu acho que quando a gente faz esse tipo de reportagem, a gente precisa também fazer essa contextualização, né, histórica, para que se entenda com mais profundidade esse tipo de notícia que a gente está dando, né? Não foi uma eventualidade, a Maratá, sei lá, de repente resolveu inovar nas suas estratégias. Não tem a ver com isso, tem a ver com a raiz colonial, de quem chega de fora, dos invasores, né? Dos herdeiros daqueles primeiros invasores, né? De novo, expropriando, matando, violentando os herdeiros, né, daqueles povos originários, daqueles povos de África que foram sequestrados e escravizados aqui. Então, acho que a gente tem que fazer essa contextualização para entender as coisas e, de alguma forma, tentar encontrar, né? Se a gente não sabe qual é a raiz de um problema, é difícil a gente colocar a solução, né? Então, a gente precisa entender a raiz do problema para conseguir vislumbrar alguma perspectiva diferente daquela situação que está dada. Eu acho que é isso. Excelente fala, Sabrina. Muito obrigado. Parabéns a todos Eu que agradeço. contribuíram para o trabalho. Obrigada. Agora vamos chamar o Mauri Konig, menção honrosa do prêmio, com a matéria Os Filhos Esquecidos de Itaipu. Como a prostituição controlada pela ditadura para construir Itaipu deixou uma legião de crianças sem pai. Mauri, uma boa noite. Valeu, Augusto. Obrigado. Boa noite. Pode ser um tremendo prazer estar aqui compartilhando esse momento aí com pessoas tão nobres aí no jornalismo, com trabalhos tão exemplares, né? Obrigado aí pela possibilidade de participar. Legal, Mauri. A gente já está aqui nos finalmente, tivemos um leve atraso, então a gente já está no caminho para encerrar, mas ainda não estamos encerrando, mas no caminho para encerrar. Então, eu gostaria que você pudesse falar para a gente aí como é que surgiu essa pauta, de onde veio essa ideia, esse tema. Então, essa reportagem, ela mostra um crime de Estado que não seria revelado se não houvesse esta reportagem. Enfim, ela nasceu, existe assim um certo romantismo, né, no jornalismo, que até foi retratado em alguns filmes, né, de Hollywood, de que o jornalista recebe um envelope pardo na redação e ali tem as informações que vão desencadear uma grande investigação. Em alguma medida, essa reportagem aconteceu assim também. Um professor da Universidade da Integração Latino-Americana, UNILA, que foi criada pelo governo Lula, é bom que se diga, esse professor, Marcelo Marinho, ele começou a fazer umas pesquisas para escrever um livro de ficção muito assemelhado com Pantaleão e as Visitadoras, e aí ele se deparou com algumas entrevistas e uma pessoa lá, uma entrevistada, disse para ele que algumas crianças tinham nascido nos bordéis de Foz do Iguaçu no período da construção de Itaipu. Era o que ele tinha de informação. E ele não sabia o que fazer com a informação e passou para o Intercept. Aí o Leandro Demore, que é o secretário, o editor executivo do Intercept, como ele já conhecia meu trabalho, enfim, ele entrou em contato comigo perguntando se eu toparia desenvolver essa pauta. Mas a pauta era muito embrionária, né? Tinha só no início eu fiquei meio receoso de tentar investir na pauta, porque não tinha informação nenhuma. Ela partia do zero, literalmente do zero. Mas eu achei que tinha ali aí conversei com esse professor lá de Foz do Iguaçu, Marcelo Marinho, e percebi que ali poderia
ser o início de uma boa reportagem. Não imaginava que ela chegaria ao tamanho que chegou, mas que tinha uma boa reportagem. Esse foi o início. Inclusive, o próprio Marcelo Marinho, ele até participou junto comigo, ele queria conhecer um pouco, ver o meu processo de produção de uma reportagem, e ele me acompanhou em algumas entrevistas no trabalho de campo. Antes de ir à Foz do Iguaçu para fazer as entrevistas, enfim, teve aí mais de 30 fontes consultadas, entre entrevistados, fontes documentais, enfim, mais de 30 fontes que sustentam essa história. Antes de ir, eu costumo planejar todas as minhas reportagens, eu faço um projeto em que eu delimito ali qual que é o tempo de cobertura, custos de produção, tempo de produção, ou pré-produção e depois a produção de campo, né? Eu desenvolvi esse projeto prevendo uma porção de coisas que eram o meu caminho norteador da investigação. E aí fui à Foz do Iguaçu, fiquei lá depois de um trabalho de semanas, né, de pré-produção. Eu fui à Foz do Iguaçu e 3 dias com as fontes já delimitadas, com as fontes já pré-consultadas para agendar entrevistas. Eu fiquei 3 dias para fazer as gravações com os entrevistados para o vídeo, né, de 8 minutos que acompanha essa reportagem. Então, basicamente, foi assim o nascimento da reportagem, a partir de uma fonte que procurou um veículo de comunicação, no caso o Intercept, que me procurou sabendo do meu histórico, né, nessa temática. Eu nunca havia feito uma cobertura de algo relacionado à ditadura militar, mas eu cobri muito região de fronteira, né, eu percorri toda a fronteira brasileira, do Oiapoque ao Chuí, Uhum. 28 mil quilômetros percorridos entre ida e voltas, inclusive isso resultou num livro, né, até. E eu sou daquela região de Foz do Iguaçu, eu morei 17 anos lá. Então, sabendo de todo esse histórico, o Leandro Demore pensou imediatamente, poxa, talvez o Mauri tope fazer essa pauta, porque ele conhece o terreno e ele está familiarizado com coberturas de temáticas de fronteira e de segurança pública, né? Eu cobri muito narcotráfico, contrabando, enfim. E aí havia uma certa aderência com a temática proposta por esse professor, né? Dessa pauta aí. E, Mauri, do plano que você falou que faz, da pré-produção, da produção, do primeiro esquema, né? Aquele primeiro esqueleto de como vai ser tudo. O que que deu errado? O que que você precisou tirar uma carta da manga? Como é que foi os problemas, os BOs que você teve durante essa pauta? Então, veja, a gente estava falando ali, como eu disse antes, de um crime de Estado, que não havia registro absolutamente nenhum sobre isso que nós estávamos nos propondo a revelar. Não tinha documento. E convencer as pessoas a falar sobre isso foi o maior desafio. Por exemplo, nós entrevistamos um policial que era chefe do FUNRESPOL, que era o Fundo de Reequipamento da Polícia Civil do Paraná, que era o órgão controlador da zona de prostituição que foi instalada em Foz do Iguaçu pela ditadura militar para atender a demanda dos 40 mil trabalhadores, que chegou ao pico das obras, né, Que 40 mil recebeu trabalhadores. que recebeu uma caixinha também, né? Então, daí a Polícia Civil, por meio do FUNRESPOL, e a Polícia Civil, é bom que se diga, todas as polícias civis, as polícias civis e militares àquela época, nós estamos falando da década de 70, 70 e 80, todos estavam subordinados à ditadura militar, ao governo central brasileiro. E a Polícia Civil que fazia a arrecadação dos alvarás das boates e cobrava uma taxa das mulheres para elas poderem trabalhar e emitir a carteirinha de bailarina. E ia com frequência a esses lugares para fazer o controle, para ver se os donos das boates tinham pago as taxas, né, para o FUNRESPOL, e se as mulheres estavam em dia para continuar com a carteirinha de bailarina para poder trabalhar ali. Ou seja, resumindo a história, a ditadura militar, ela não tem um documento que diga que foi ela exatamente que montou essa zona de prostituição que tinha mais de 30 casas, que chegou a ter 700 mulheres simultaneamente trabalhando, e ao longo de mais de 10 anos dessa atividade, durante a construção de Itaipu, passaram por ali mais de 10 mil mulheres. A ditadura usava, por intermédio da Polícia Civil do Paraná, arrecadava dinheiro, que era esse fundo de equipamento da polícia, era para comprar viaturas, para comprar munição, para comprar armamento, ou seja, essas mulheres, os corpos dessas mulheres eram explorados para sustentar
a estrutura de repressão da ditadura militar. E é isso que a gente mostra na reportagem. Como não havia nenhum documento histórico até o momento que comprovasse isso, a gente partiu do zero e daí, ok, o professor Marcelo Marinho tinha lá uma informação inicial que algumas crianças nasceram nos bordéis explorados pela ditadura. Mas quantas? Como é que a gente vai comprovar isso? Só os depoimentos orais das pessoas que estão ali, uma ex-gerente de boate, uma vizinha que acolheu mais de 30 crianças que nasciam nos bordéis e cujas mães tinham que trabalhar e, portanto, não podiam cuidar, e essas vizinhas acolhiam, cuidavam dessas crianças, criavam e algumas até adotavam. Como que a gente vai quantificar o tamanho do problema? Aí que eu tive o insight e falei, não, então vamos fazer uma comparação de quantas crianças nasceram antes do início da construção de Itaipu, uma década anterior à construção, quantas crianças nasceram sem o registro do pai, né, do nome do pai, no cartório da cidade, quantas nasceram nos 10 anos da construção de Itaipu, e também quantas nasceram 10 anos depois da construção de Itaipu, porque havia um residual ainda, porque muita gente, houve uma migração muito grande na região para pessoas que foram trabalhar na usina, ou que foram trabalhar de uma maneira terceirizada, né, na construção da usina. Quantas crianças nasceram? E aí a gente chegou a 12 mil e poucas crianças nascidas sem o nome do pai no registro de nascimento. Isso é 5 vezes maior o número do que antes do início da construção de Itaipu. Então, a gente já tinha um dado de partida de crianças que nasceram sem o registro do pai, né, no cartório da cidade. Isso nos deu uma segurança para falar que essa legião de crianças nasceram em decorrência dessa zona de prostíbulo instalada pela ditadura militar para atender à demanda do canteiro de obras da usina. Porque teve todo um arranjo na cidade, essa zona de prostituição ela foi deslocada de um lugar onde seria construída uma vila, né, para os operários da usina, e foi deslocada para uma outra região. E, na época, o prefeito da cidade, o Clóvis Cunha Viana, era um preposto da ditadura militar. Era um coronel que estava ali, nomeado pela ditadura militar para atender aos interesses da ditadura militar, e foi ele, o município de Foz do Iguaçu, que fez esse deslocamento e instalou essa zona de prostituição naquele lugar. Ou seja, é a ditadura militar em si, Uhum. se o preposto da ditadura estava no comando do município. Então, aí nós temos assim, uma sequência, né, de crimes de Estado. Primeiro, a ditadura explorando os corpos das mulheres para atender às suas demandas, né, dos operários, e desses 40 mil trabalhadores, 12 mil eram solteiros, e havia uma preferência da usina para contratar operários solteiros, porque no canteiro de obras, lá o alojamento era coletivo, então só podia ter homens, enfim, e a maioria era solteiro, e eles tinham que extravasar essa opressão do canteiro de obras em algum momento, e por isso planejaram essa zona de prostituição. Então, em síntese é isso, mas é interessante dizer também que algumas reportagens, elas podem servir, alguns trechos, né, da reportagem podem ser vistos como uma omissão da cobertura, quando a gente não cita determinados nomes, né. Nessas mais de 30 fontes que eu entrevistei, tinha muitas mulheres que trabalhavam nessa zona de prostíbulo. E eu reforço isso porque quando teve a comissão de avaliação, né, para premiação ou não, houve um comentário a respeito. Ah, podia ter ouvido mais mulheres. Sim, ouvimos mais mulheres, mas elas não foram citadas ao longo da reportagem, porque existe ainda, a gente tem que entender que nós ainda vivemos, infelizmente, numa sociedade altamente machista, né, preconceituosa, em que as mulheres, está aí o exemplo, né, a reportagem da TV Cultura, né, do feminicídio, que foi premiada, justamente premiada, que a gente vive numa sociedade extremamente machista e preconceituosa. Como que eu vou expor? Tem lá uma ex-gerente de boates, que é citada na reportagem, ela deu entrevista, ela deu autorização para entrevista, enfim, que está lá no vídeo, que é citada no texto, porque ela quis.
ela aceitou, ela topou, a gente deixou muito claro para ela, enfim, ela disse: "Eu não tenho nada a perder", né. Agora outras, como por exemplo, a dona de uma boate, a última a fechar ali, a Carinho da Noite, ela, não quis, ela recusou falar com a gente 2 vezes, estávamos eu, o fotógrafo que eu contratei, né, para me acompanhar na cobertura, que é lá de Foz, e mais o professor, Marcelo Marinho, ela se recusou a receber a gente, falar com a gente na porta da casa dela, onde era essa boate, né, antes de fechar, fechou em 2018. Eh, e aí que direito tenho eu, e eu sabia da história inteira dela, ela adotou 42 crianças que nasciam nos bordéis. Eu contei a história em meias palavras, no texto, porque se ela não quis se expor, quem sou eu como jornalista para expor a pessoa, mesmo Claro. sabendo da história inteira dela, sabendo nome, CPF e endereço dela? Não vou fazer isso, né. Então, assim, a gente procurou fazer nessa reportagem um resgate histórico que seria perdido no tempo, caso não tivesse tido o insight inicial do professor de passar para o Intercept, que daí me procurou para fazer a reportagem. É uma história que se perderia. Mas também eu queria só fazer uma ressalva que o tempo do jornalista não é o tempo do historiador. Lá no começo dessa conversa, até é algo que eu digo com muita frequência em outras apresentações ou para os meus alunos, é isso, que o tempo do jornalista não é o tempo do historiador. E a Eliane Brum, no começo da conversa, mencionou isso. Nós estávamos fazendo uma reportagem que tinha que ser fechada num determinado tempo, né. Eu não tinha meses ou anos para produzir essa reportagem. Eu fiz um pré-levantamento, enfim, das fontes, vários tipos de consultas, mas eu tinha que fechar em um tempo, porque não posso ficar indefinidamente preso a uma pauta, uma hora ela tem que ser parida, né. E enquanto um historiador tem lá, sei lá, 10, 1 ano, 2, 3, até 10 anos para apurar um determinado aspecto da história. Mas essa reportagem, eu acho que ela é importante, ela pode ser o embrião de uma série de estudos históricos para mostrar outros vieses da ditadura militar. Porque a ditadura militar, ela nos surpreende a todo momento, embora ela tenha sido oficialmente encerrada com o general, Figueiredo em 85, com a transição para 86, mas ela continua a nos surpreender até hoje. Está aí um presidente da república que nega a existência da ditadura militar, é uma surpresa, ok. Então, pois é, essa reportagem ela ajuda também nesse contexto de um presidente negacionista, de que sim, a ditadura existiu e ela não só fez tudo aquilo que fez, que a gente já sabe, perseguiu adversários políticos, matou adversários políticos, deu fim, ainda desconhecido para tantos outros adversários políticos, mas fez isso também. Explorou mulheres na prostituição para atender a um interesse particular, para construir aquela que à época foi a maior hidrelétrica do mundo e uma das maiores, né, junto com a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, a tríade das maiores obras da ditadura militar, o orgulho da ditadura militar, do milagre econômico brasileiro. Então, resgatar essa história que estaria ignorada até hoje foi muito interessante e ela produziu um impacto bastante interessante. Depois dessa reportagem, eu fui procurado por esses filhos esquecidos de Itaipu, pessoas que nasceram nos bordéis explorados pela ditadura militar. E a partir desses contatos aí, há um projeto de documentário em andamento que, oxalá, Hum, ele venha à luz con- aí dentro de algum Confiram tempo. nos próximos capítulos, não é mesmo?